Bom, pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos retomar aí as nossas aulas. Estamos na disciplina de regulamentação da aviação civil. Vamos continuar falando dos regulamentos brasileiros de aviação civil. Vamos manter aí os nossos objetivos, vamos nortear as nossas aulas aí sobre regulamentos brasileiros de aviação civil, buscando apresentar os principais regulamentos que se relacionam com a atividade de mecânico de manutenção aeronáutica, bem como conhecer os principais requisitos dentro desses regulamentos e requisitos esses que possam vir a afetar as prerrogativas e responsabilidades de um mecânico de manutenção aeronáutica. A primeira aula a gente falou do RBAC 1 e hoje, dando sequência, vamos falar do RBAC 39. Muito bem, pessoal. Olha aí, esse é o print da tela aí do RBAC 39, né? Seu título trata de diretrizes de aeronavegabilidade, né? E está na emenda 0. Isso significa que desde que ele foi lançado, não houve nenhuma revisão deste regulamento. Pessoal, se nós vamos falar de diretrizes de aeronavegabilidade, é importante que saibamos ao menos o que vem a ser aeronavegabilidade, né? Então eu proponho para vocês um breve e pequeno desafio. Pausem o vídeo, peguem uma folha de papel, escrevam com o saber que vocês têm hoje, o conhecimento de informação que vocês têm hoje, né? O que para vocês venha a ser aeronavegabilidade. E logo em seguida nós vamos apresentar a definição de aeronavegabilidade e vocês vão poder comparar com o saber que vocês construíram, né? E fazerem aí as correções necessárias. Então, pausaram o vídeo, fizeram a definição de vocês. Vamos lá. Definição de aeronavegabilidade. Então, para uma aeronave que requer projeto de tipo aprovado, significa que ela está aeronavegável se estiver de acordo com o projeto de tipo aplicável, tá certo? Lembrem-se lá das aulas que nós falamos sobre o registro aeronáutico brasileiro, né? De que a aeronave, ao término do processo de fabricação, ela passa por uma vistoria chamada de VTI, Vistoria Técnica Inicial, né, que busca assegurar que a aeronave encontre-se em conformidade com o seu projeto de tipo, né? E aí, se aprovada nesta vistoria, né, a autoridade emite o certificado de aeronavegabilidade, né? E aí vai uma pergunta: quem é que emite o certificado de aeronavegabilidade? Exatamente, quem respondeu o RAB, Registro Aeronáutico Brasileiro, né, ganhou aí um pontinho, tá? Com o seu estudo em dia, tá ok? Pessoal, vamos lá, vamos seguir aí com a nossa aula, né? O que nós vamos buscar, o que nós vamos abordar nessa aula com vocês, né? Nós vamos trabalhar alguns conceitos bastante importantes, né, dos requisitos do RBAC 39, né? Nós vamos falar, né, de alguns requisitos importantes que eu destaquei aqui para vocês. Não dá para a gente tratar do RBAC como um todo, né? A aula ficaria bastante longa, mas eu vou destacar alguns pontos importantes. Vamos falar do RBAC, vou apresentar para vocês a IS, que trata de apresentar os meios aceitáveis, né, e aceitos pela ANAC de cumprimento do 39, do RBAC 39, e depois eu vou fazer uma aula curtinha sobre análise de uma diretriz de aeronavegabilidade. Onde você na ANAC encontra, né, onde você faz as pesquisas das diretrizes brasileiras, né, onde também você vai buscar diretrizes de países estrangeiros, de autoridades estrangeiras, porque muitos dos produtos que operam no Brasil, eles têm origem, têm o seu projeto de tipo fora do Brasil e, portanto, a grande parte das diretrizes de aeronavegabilidade serão emitidas pelas autoridades aeronáuticas do estado de projeto, e a gente vai ver isso aqui no regulamento, tá bom? Então, eu vou levar vocês aqui para o regulamento, né? Vocês estão vendo agora aí na tela de vocês o regulamento 39, né? Essa pesquisa, essa consulta do 39, eu estou fazendo na página da ANAC, é importante que isso seja feito lá.
para que a gente tenha rastreabilidade e que sempre a gente esteja vendo o regulamento na sua última revisão. Então, a gente vê aqui o sumário, todos os requisitos do RBAC 39, né? E, como falei, não é objetivo dessa aula que venhamos a discutir cada um desses requisitos. Eu vou apresentar alguns deles, né? Aqueles que podem vir a nos dar uma noção bastante importante do regulamento e aí despertar em nós o interesse em estudar efetivamente esse regulamento. Eu já destaco que é extremamente importante que você, mecânico de manutenção aeronáutica, conheça muito bem esse regulamento, conheça muito bem a IS 39001, que vai apresentar os meios de cumprimento desses requisitos, porque você realizará, você executará na sua vida de mecânico muitas diretrizes de aeronavegabilidade e você vai precisar saber como registrar, onde registrar, qual é o registro primário de uma diretriz de aeronavegabilidade. Então, tudo isso a gente vai buscar apresentar nessa aula, né, de forma bem resumida, mas o objetivo é que, a partir dessa aula, você vá buscar informação tanto na IS quanto no regulamento para poder fechar o seu entendimento. Tá ok? Então vamos lá. Nós vamos falar nessa aula basicamente do requisito 39.3, que vai definir o que é diretriz de aeronavegabilidade, 39.5, que vai falar das condições para a emissão de uma DA e como tratar uma DA emitida por uma autoridade de aviação civil estrangeira. Por isso se fará importante, né, a aula que eu vou gravar para análise de diretriz, e nós vamos aprender a buscar através da ANAC como consultar uma DA estrangeira, né? Vamos falar do requisito 39.13, vou apresentar para vocês o requisito 39.13, né? Que vai falar do objetivo da diretriz de aeronavegabilidade, e finalmente o 39.23, quando que por uma questão de excepcionalidade, talvez você precise transladar uma aeronave, ou seja, levar uma aeronave de um ponto a outro para uma oficina de manutenção para que você possa cumprir uma diretriz de aeronavegabilidade. Tá bom? Então vamos lá. Descer aqui, é um regulamento curtinho, eu vou descer aqui com vocês e nós vamos lá. 39.3, definição de diretriz de aeronavegabilidade. Pessoal, primeiro vamos combinar aqui. A partir de agora, eu vou chamar sempre de DA, tá bom? Então, DA da ANAC são prescrições que se aplicam aos seguintes produtos: aeronave, motores de aeronaves, hélices e equipamentos. Definição super importante, pessoal, porque às vezes a gente acha que isso vai se aplicar somente à aeronave, né, montada, né, ali que estava voando. Não, muitas das vezes eu vou ter um motor que vai estar em estoque, um rotor que vai estar em estoque, um equipamento que vai estar em estoque e que a eles também se aplicam uma diretriz de aeronavegabilidade. Uma outra informação muito importante. Pessoal, o fabricante, ele acompanha a vida da aeronave. Ele acompanha a operação da aeronave, né? E conforme a aeronave vai operando e ele vai recebendo o feedback da operação da aeronave, ele vai emitindo, né, documento, né, e a gente conhece como boletim de serviço, né, para fazer correções no projeto de tipo, né, de forma a adequar, né, esse projeto à manutenção da sua aeronavegabilidade. Esses boletins de serviço, via de regra, eles são classificados pelo fabricante, né, como mandatório, como recomendado, enfim, tem várias classificações. Mas, efetivamente, à luz do regulamento, para o regulador, né, para que isso não se torne uma ação comercial, porque imagina, sempre que um boletim mandatório sai, né, o fabricante poderia usar isso como um recurso para poder fazer dinheiro, porque se é mandatório, né, o operador vai ter que fazer. Então, essa obrigatoriedade, né, torna-se realmente verdadeira, né, à luz do regulamento, à luz do regulador, quando parte ou todo de um boletim de serviço está citado
em uma diretriz de aeronavegabilidade. Então, não raro, pessoal, vocês vão encontrar, quando começarem a ler a diretriz de aeronavegabilidade, que vocês deverão cumprir em conformidade com o parágrafo tal do boletim de serviço. Isso significa que aquele parágrafo daquele boletim de serviço, ele tornou-se obrigatório, né? O seu cumprimento tornou-se obrigatório a partir da publicação daquela diretriz de aeronavegabilidade. Tá bom? Então, tá aí definição de aeronavegabilidade, de diretriz de aeronavegabilidade. Falamos um pouquinho mais sobre essas questões da origem da diretriz de aeronavegabilidade e vamos aí seguindo com a nossa aula. O próximo requisito que nós vamos tratar é o 39.5, que fala das condições para que a ANAC emita uma DA, né? E qual a tratativa das DAs emitidas por uma autoridade estrangeira. Então vamos lá. Está aí para vocês o texto do regulamento, 39.5, condições para que a ANAC emita uma DA. Então, duas condições, elas devem coexistir, elas devem existir simultaneamente. Ou seja, que exista uma condição insegura no produto e seja provável que essa condição insegura exista ou se manifeste em outros produtos com o mesmo certificado, com o mesmo projeto de tipo. O que é isso, pessoal? Você tem uma aeronave, por exemplo, vamos pegar aqui pertinho da gente, aqui no Brasil, a Embraer. Né? A Embraer produz o 190, né? O RJ 190. Bom, eu tenho o serial number 1, 2, 3, infinitos serial numbers, né? N serial numbers. Eu posso ter uma condição insegura em um determinado produto, em uma determinada aeronave, e aí a autoridade vai analisar essa possibilidade, né, dessa condição insegura. Ela é provável que exista em outro serial number? É provável que ela se manifeste em outro projeto, em outro produto com o mesmo projeto de tipo? Se a resposta for sim, a autoridade poderá, né, e com certeza, se essa condição insegura afeta a aeronavegabilidade, ela vai emitir uma diretriz de aeronavegabilidade. Então, quais são as duas condições que precisam existir? Uma condição insegura no produto e que seja provável que essa condição insegura exista ou se manifeste em outros produtos com o mesmo certificado de tipo. A continuação do requisito 39.5 vai falar sobre efeitos, né, da diretriz de aeronavegabilidade emitida por uma autoridade de aviação civil estrangeira. Então, o que o texto do regulamento diz para a gente, pessoal? Vamos entender bem claramente isso lá. Para efeitos deste regulamento, ou seja, do regulamento 39, a ANAC considera a diretriz de aeronavegabilidade ou documento equivalente emitido por autoridade de aviação civil do estado de projeto. Qual projeto? Projeto de tipo do produto. Como uma diretriz de aeronavegabilidade emitida pela própria ANAC. O que diz esse trecho do regulamento? Olha, a aeronave ela é francesa e a EASA emitiu uma DA para essa aeronave, para esse produto. Então, a ANAC de imediato, né, se esse produto está operando no Brasil, ela entende que a DA emitida pela autoridade aeronáutica do estado do projeto de tipo, para a ANAC será uma DA ANAC, ou seja, cumprimento obrigatório, tá ok? Bom, e ele continua, caso a ANAC emita uma DA, né, que apresente conflito entre a DA estrangeira, prevalecerão os requisitos da DA brasileira. Ponto. Tranquilo, isso aí não tem menor dúvida. Tá ok? O outro requisito que eu quero trazer para vocês é o 39.13, né? Objetivo, né, da diretriz de aeronavegabilidade. Pessoal, quais são as duas condições para que seja emitida uma DA? A primeira delas, haja uma condição insegura, né? Então, qual será o objetivo da DA? Tornar a operação da aeronave, né, segura, né? Ela tem foco na segurança operacional. Então vamos ao texto do 39.13. Diretriz de aeronavegabilidade é o documento emitido ou adotado pela ANAC, ou seja, a ANAC emite uma DA brasileira ou ela adota uma DA da Autoridade Aeronáutica do Estado de Projeto
que contém ações de segurança operacional a serem executadas no produto aeronáutico com o objetivo de restaurar o nível aceitável de segurança operacional, quando evidências demonstram que esse nível aceitável possa estar comprometido, ou seja, exista uma condição insegura nesse projeto, nesse produto, e essa condição possa existir ou se manifestar em outros produtos com o mesmo certificado de tipo, afetando e degradando o nível de segurança operacional desse produto, a DA ela deve existir. Então, o objetivo da DA é restaurar o nível um nível aceitável de segurança operacional daquele produto que por algum motivo teve, né, a sua segurança comprometida. Tá claro, pessoal? Muito bem. Então vamos lá para o próximo requisito, né, que é o 3923 que eu trago para vocês, né? Quando acontece a situação da necessidade, da possível necessidade, da solicitação junto à ANAC de trasladar a aeronave para que se cumpra a diretriz. Tá? Isso é comum, isso às vezes pode acontecer e existem algumas condições, e essas condições são importantes que vocês conheçam para que possam bem assessorar as suas chefias no momento da tomada de decisão de como e onde cumprir essa diretriz de aeronavegabilidade. Então, o que diz o texto do regulamento? Caso seja necessário, o operador de uma aeronave deverá solicitar à ANAC uma autorização especial de voo, né, para trasladar essa aeronave até um local adequado para a execução das ações requeridas por uma diretriz de aeronavegabilidade. Muito bem. A menos que as especificações operativas desse operador já incluam provisões com esse objetivo. O que quer dizer esse texto? Vamos entender. O operador aéreo, né? Aí vamos voltar lá na nossa aula, vamos tomar como exemplo aqui o 121 e o 135, por exemplo, né? Que é o operador aéreo regular, né? Operação aérea pública regular, ou 135, operador aéreo público não regular, tá certo? Esse camarada, se ele possui nas suas especificações operativas uma provisão para já fazer o translado da aeronave, e essa provisão esteja aceita pela ANAC nas suas especificações operativas, ele possivelmente não precise fazer formalmente essa solicitação. Tá? Mas se não estiver, ele precisa fazer. Então, e aí ele continua. Não obstante, a ANAC não emitirá autorização especial de voo caso... E aí, pessoal, aí que está a importância desse requisito, por isso eu trouxe ele para vocês. A própria diretriz vede explicitamente a realização de tal voo, né? Então, no corpo da diretriz você precisa fazer, e por isso a importância da próxima aula que nós vamos fazer, que é a análise de uma DA. Né? Se na análise da DA, a própria DA já vedar o voo, não adianta você pedir uma autorização especial de voo, porque ela vai ser negada. Né? E outro caso é a ANAC determine, né, que tal voo não possa ser realizado com nível aceitável de segurança operacional. Então percebam que tudo está focado, né, tudo está direcionado, né, para a manutenção da segurança operacional. Tá bom, pessoal? Então percebam que nós vamos precisar cumprir, né, todas as diretrizes de aeronavegabilidade com a finalidade de manter, né, e trazer o produto, como diz o requisito 3913, a uma condição, né, segura, né, de operação, ou seja, manter o nível seguro operacional da aeronave. Bom, e como cumprir esses requisitos, pessoal? E aí eu trago para vocês, né, este meio. Né? Nós já discutimos isso quando falamos da resolução número 30. Nós vamos cumprir os requisitos do RBAC, né? Ou apresentando uma forma alternativa de cumprir, que nós já vimos lá quando discutimos a resolução 30, que tem um caminho a seguir, né? Ou eu vou cumprir de acordo com uma instrução suplementar. E a instrução suplementar para cumprimento, os que apresentam os meios aceitáveis de cumprimento dos requisitos colocados no RBAC
39 é a IS 39001, que já está na sua revisão C. Nós vimos que o RBAC está na revisão original, porém a sua IS já sofreu 3 revisões. Então está aí o objetivo dessa IS, né? Que é esclarecer e orientar a aplicação dos requisitos contidos no RBAC 39, né? Com relação a diretrizes de aeronavegabilidade. Ela apresenta aqui os fundamentos dessas orientações e apresenta, a partir do parágrafo 4º, algumas definições, né? O que vem a ser componente, e lembrando, essas definições nós vimos lá, elas também se encontram no RBAC 1. Né? O que é um ambiente controlado, né? Perdão, um componente controlado, e olha aí, olha, o parágrafo 4.3, o que é condição insegura, pessoal? Aquela condição descrita lá no parágrafo 39.5 do RBAC 39, que vai dizer quando que a ANAC vai emitir uma DA, ou seja, duas condições têm que acontecer simultaneamente, existir uma condição insegura e que essa condição insegura exista em outro produto ou se manifeste, né, em produtos com os mesmos certificados de tipo. Então, o que é a condição insegura? Está aí, ó, né? Essa é a definição aceitável pela ANAC do que vem a ser condição insegura. Depois você vai ler com tranquilidade para poder bem entender, né? Aí ela vai apresentar para a gente o que é diretriz de aeronavegabilidade, né? Qual é a finalidade. Então, o RBAC 39, como diz lá, ó, estabelece que as diretrizes de aeronavegabilidade são prescrições legais que se aplicam aos seguintes produtos. Nós vimos isso lá na leitura do RBAC 39, tá bom? Pessoal, aqui tem um parágrafo importantíssimo, 4.6. Ficha de cumprimento de diretriz de aeronavegabilidade, FCDA. Formato aceitável do registro primário relacionado à análise da aplicabilidade e do cumprimento da diretriz de aeronavegabilidade. Então, na próxima aula, a gente vai ver isso, né? Da análise de aplicabilidade, o que a gente tem que fazer no momento de ler a DA, para saber se ela se aplica ou não ao produto que está sob minha responsabilidade. E como eu vou registrar isso? Pessoal, a tua empresa pode abrir uma ordem de serviço, você muitas vezes vai ter que registrar, muitas vezes não, terá que registrar isso na caderneta de célula, ou na de hélice, ou de motor, mas sempre em se tratando de diretriz de aeronavegabilidade, você deverá registrar na FCDA, tá bom? Pessoal, não se esqueça disso. O formato aceitável de cumprimento, né, do registro do cumprimento da DA é a FCDA, Ficha de Cumprimento de Diretriz de Aeronavegabilidade. Essa IS que nós estamos a ver agora apresenta, né, como fazer esse registro, tá ok? Nós temos, e na aula da análise, eu vou apresentar para vocês o modelo da FCDA. Bom, ele vai dizer o que é estado de projeto, mapa de DA. Se a FCDA é o registro primário, o mapa de controle da DA é o formato aceitável de registro secundário, né, da DA. Muito bem. E ela vai trazendo uma série de informações, como, por exemplo, como se chama a DA em outros países. Brasil é DA, né? Nos Estados Unidos é AD, né? E assim vai, né? Toda a abreviatura desse mesmo documento em diversos outros países, tá certo? Tá? Diferença 5.4 entre requisitos de cumprimento. Está lá no regulamento. Caso a ANAC emita uma diretriz que apresente conflito com a diretriz estrangeira, vão prevalecer o quê? Os requisitos de aeronavegabilidade emitidos pela ANAC. Bom, e aí ele vai dizendo para a gente, né, vários outros temas, como a consequência do não cumprimento da DA. Né? Se você não cumpre a DA, você não mantém aquele produto em condição aeronavegável. Então, uma primeira, né, entendimento que eu posso depreender do não cumprimento da DA é a perda da condição de aeronavegabilidade
da aeronave. Conceito que vocês leiam aqui com atenção todos os parágrafos do requisito 5.5, porque serão bastante importantes, ok? Muito bem. O 5.6 vai falar da metodologia de notificação de proposta de regra, né? Como isso acontece, já falamos disso também um pouquinho, né? Então, depois dá uma lidinha para poder se familiarizar com isso, né? A emissão da DA, eu posso ter uma DA de aeronavegabilidade de emergência, uma diretriz de aeronavegabilidade, né? E também diretrizes emitidas no idioma inglês. Então, diretriz de aeronavegabilidade de emergência, DAE, né? Então, dependendo da gravidade, da urgência gerada, né, por um evento, a ANAC pode emitir uma diretriz de emergência, né, sem consulta pública prévia, né, justificando isso pelo interesse público e pela segurança operacional e mandando o cumprimento dessa DA de maneira mais expedida possível. Tá? A diretriz de aeronavegabilidade, DA, será emitida em consequência ou não de uma NPR, tá? Divulgada de acordo com a sistemática normal, requerendo cumprimento no prazo estabelecido pela própria DA. E aí a DA também em inglês. Tá ok? Muito bem, vamos lá. Vamos seguindo, né? Determinação de aplicação de DAs aplicáveis, então a gente fazendo, né, tendo feito a análise da aplicabilidade, né, nós vamos ter que efetivamente cumprir a DA. Então tá aí, depois dá uma olhadinha, eu estou apresentando essa IS para você, ok? Vamos descer mais aqui um pouquinho, né? E vamos ver aqui no final, né? O cumprimento das instruções de uma diretriz de aeronavegabilidade, 5.11. Uma DA torna obrigatório o cumprimento de instruções de aeronavegabilidade continuada presente em seu texto e pode referenciar no todo ou em parte uma instrução de aeronavegabilidade continuada fornecida pelo fabricante do produto. Pessoal, aqui ele está dizendo para a gente exatamente o que eu falei lá no início. Quando torna-se parte ou todo de um boletim de serviço incorporado na DA, que é o que fala o parágrafo seguinte. Se um boletim de serviço for incorporado por referência em uma DA, a ação nele contida passa a ser de cumprimento obrigatório, independente da eventual classificação que ele possa ter tido. Mandatório, recomendado, altamente recomendado, seja qual for. Tá ok? Entendido? Muito bem. Vamos lá, pessoal. Registros de cumprimento da DA, né? Então é importante vocês lerem, porque olha, vocês podem estar trabalhando no operador 121 e 135 e é a responsabilidade deles o controle, né, da execução e a execução propriamente dita dessas diretrizes de aeronavegabilidade. E não raro, às vezes, essa aeronave vai estar em uma organização de manutenção, né? Então você também, mecânico, vai estar lá executando essa DA, ok? Então é importante que vocês tenham pleno conhecimento desse parágrafo, né? Olha que coisa interessante que ele diz aqui, olha. O RBHA, hoje RBAC 91 e os RBAC 121 e 135 estabelecem que o proprietário ou operador da aeronave deve conservar esses registros, né, da ADA, né, que apresenta a descrição do serviço realizado para cumprir a DA. Registro primário, qual é? FCDA. E que comprove a situação das atuais DAs aplicáveis. Através de quê? Do mapa de DA. Então é obrigatório que exista tanto o registro secundário, que é o mapa de DA, tá? Que me mostra a visão geral do cumprimento daquela DA, e também a evidência do cumprimento, que é o registro primário. Tá bom? Muito bem. Olha aí, ó. Registro primário de cumprimento da DA. Um registro primário de cumprimento da DA deve ser completo e claro, contendo método de cumprimento, e ele vai dizendo aqui, tá? E a ANAC apresenta um modelo, né, desse registro, que é a FCDA. E ele diz aqui o que deve conter, né, nesse registro primário. E vai listando, ok? É importante que vocês leiam linha a linha, ok? Muito bem. Tá?
Não raro, vocês vão ver que tem erros de forma, erros de conteúdo, né, no preenchimento desse requisito. Por exemplo, aqui, ó, quando ele pede o método de cumprimento utilizado, aí o mecânico escreve lá, inspecionado ok, ele não quer isso, né? Qual foi o método que aquela ação que estava descrita naquele documento de manutenção de aeronavegabilidade que o fabricante fez e que a ADA chamou para poder cumprir? Era uma inspeção visual? Era uma inspeção por ensaio não destrutivo, líquido penetrante, partícula magnética? Isso é um método de cumprimento. E qual foi o resultado? Realizada a inspeção visual, não foi encontrada a trinca tal. Então, é assim que tem que estar registrado, com clareza. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Bom, e aí, pessoal, vai falar do registro secundário. Não era objetivo e não é objetivo dessa aula que a gente fale de toda a IS. É apresentar a IS para vocês, tá bom? Então, voltando para a gente fazer um fechamento. Onde estão os requisitos para as diretrizes de aeronavegabilidade? RBAC 39. É um RBAC de manutenção, afeta e é importante a atividade do mecânico de manutenção. Ele deve conhecer, ele deve saber o que é uma DA, como registrar uma DA, como controlar uma TA, tá bom? Então, e como eu cumpro os requisitos do RBAC 39, né? Eu vou cumprir os requisitos do RBAC 39, né, em conformidade com a IS 39001, ok? Essa IS é que vai me apresentar os meios aceitáveis de cumprimento dos requisitos que estão lá no RBAC 39. Tá certo, pessoal? Então, eu acredito que com isso a gente vai aí fechando, né, a ideia da nossa aula, o objetivo da nossa aula, que seria apresentar para vocês, né, o RBAC 39, seus principais requisitos e também como cumpri-los através da IS 39. Bom, eu espero que vocês façam aí um bom estudo através dessa aula, leiam o regulamento, leiam a IS, né? E na nossa próxima aula eu vou gravar uma aula de análise de uma DA, o que a gente tem que observar, e aí com isso a gente vai fechar esse assunto diretriz de aeronavegabilidade. Ok, pessoal? Então, bons estudos. Eu encontro vocês na próxima aula, onde nós vamos falar do RBAC 43, que fala de manutenção. Tá bom? Um grande abraço, até lá.